Ter ou não ter? Ontem abrimos essa conversa aqui na nossa live no Cotidianamente, falando justamente sobre essa que é uma realidade que toca a todos nós. Ter ou não ter? Para nós vivermos no mundo, algumas coisas nos são necessárias. Muitas delas não são, mas muitas delas são. E nós nos transformamos, alguns séculos atrás, em uma sociedade de consumo, em uma sociedade em que o ter dita muitas coisas e o não ter também. E às vezes, para o cristão, esse é um grande desafio, entender se a vontade de Deus, o evangelho, a espiritualidade bíblica, né, melhor dizendo aqui, ela me dirige a ter ou a não ter? Qual o caminho? É claro que nós abrimos a live ontem e esse papo mostrando um vídeo em que esses dois lados são colocados ao extremo. Um garotinho apresentando o seu outfit, seu conjunto de roupas, cada coisa custando não sei quantos mil. Um camarada conhecido como o rei do camarote, frequentando festas onde ele gastava ou gasta, não sei qual que é a da vida dele hoje, mas enfim, naquele momento da matéria, 10 mil, 15 mil por noitada, uma coisa louca, 70 mil, 80 mil reais, assim, nos números que você fica impressionado. Fazendo contraponto com um americano que ganhou 250 milhões de dólares e que não queria esse dinheiro, que estava distribuindo esse dinheiro aos pobres, segundo ele. Uma coisa bem interessante. Ter ou não ter? Para nós é um grande desafio pensarmos nisso, já que estamos, como eu disse, inseridos numa sociedade capitalista e consumista. Na abertura de ontem, eu citei um aspecto interessante trazido por alguns teólogos sobre a exegese do consumo. E eu me lembrei depois, porque foi uma abordagem que eu fiz aqui de memória, me lembrei de qual livro eu havia lido. Já li isso em outros livros, mas esse aqui do James Smith, Você é Aquilo que Ama, é um livro que capta bem essa essência do consumo na nossa sociedade. Aqui o James Smith apresenta a ideia que é colocada por ele nesse livro, mas desenvolvida por outros teólogos que são citados por ele aqui também, de que o consumismo nos dias de hoje ocupa o lugar de transcendência e o shopping é praticamente um templo onde a gente vai e a gente se conecta com o transcendente. Eu sei que, de alguma forma, isso parece exagerado num primeiro momento, mas deixa eu ver se eu acho aqui uma anotação que me chamou a atenção. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, deveria ter marcado a página aqui. Olha, tem até a foto de um shopping aqui, é bem interessante essa condução que ele faz aqui, olha. Como ler liturgias seculares, uma exegese do Evangelho do Consumidor. É o capítulo que eu gostaria de frisar. Achei, olha só, ele traz aqui uma citação de Trevor Moog, num livro com nome em inglês aqui, que eu não vou me arriscar a ler, mas ele diz assim: ouvimos com frequência falar sobre lealdade a marcas e até a devoção a marcas. Contudo, será mesmo que as pessoas realmente adoram marcas? Seria o consumismo uma experiência assim tão litúrgica? Isso pode não ser tão absurdo como você pensa. Em um estudo recente que buscava avaliar o efeito de supermarcas como a Apple e o Facebook, os pesquisadores fizeram uma fascinante descoberta. Quando analisaram a atividade cerebral de fanáticos por produtos como membros do culto à Apple, descobriram que os produtos da Apple ativam as mesmas partes do cérebro ativadas por imagens religiosas em pessoas devotas. Esse é o seu cérebro na Apple, : parece que ele está em adoração.
Só uma citação aqui para você, para colorir um pouco mais essa conversa e fazer a gente pensar o quanto é desafiador, então, a gente escolher ter ou não ter. A sociedade diz que eu tenho que ter, mas será que Jesus diz que eu não tenho que ter? Bom, ontem nós já entendemos que o ter não é um caminho de solução existencial como muitas pessoas têm. E que esse consumismo exacerbado deve ser alvo do nosso cuidado, já que Jesus disse, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Lucas 12:15. A vida das pessoas não é composta, não é definida pelo que elas têm. Tem gente muito boa, sem nada, e tem gente muito má, com muita coisa. Enfim, e também os opostos. Tem muita gente boa com muito e tem muita gente má com pouco. A definição não está naquilo que se tem. Mas vamos abrir outra janela. Se o ter não é resposta para uma espiritualidade saudável, quem sabe o não ter é essa resposta. Então, de repente, o negócio é a gente não ter. Será que é isso? Será que é esse o caminho que a gente encontra no texto bíblico? Então, vamos lá, vamos dar uma passeada pelo texto e tentar entender isso melhor. Vamos partir desse princípio, então. Vamos propor outra situação, não ter. Largar tudo. Quem sabe? Fazer um trabalho humanitário aonde? No fim do mundo. Será que todos foram chamados como pessoas tipo a Madre Teresa de Calcutá? Será que todos nós temos esse tipo de chamado? Será que é isso que Deus, que Jesus espera de nós? Me desfazer tudo que eu tenho, de tudo que eu tenho? Viver sozinho, me isolar, não tomar nada para mim e ter o menos possível e viver com o mínimo possível? Bom, realmente eu conheço pessoas que são adeptos desse tipo de postura e de espiritualidade que rejeita o ter. Existe uma filosofia chamada ascetismo, que é a negação dos prazeres da vida. O ascetismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser esse o caminho para atingir a perfeição, equilíbrio moral e espiritual. Dentro dessa abstenção de prazeres, melhor dizendo, inclui-se aí o fato de não se ter nada. E aí cabe a pergunta, será que a felicidade está, então, em não ter? Como é que a gente convive com isso? Como é que a gente resolve isso? Pensando nessas coisas, eu lembrei de um grupo com quem Jesus conviveu, os essênios. Existem alguns estudiosos que querem afirmar que Jesus seja essênio, que ele era essênio, mas a gente não tem muitas convicções a respeito disso. Algumas literaturas foram encontradas no decorrer dos séculos passados que ligavam Jesus a essa seita, a esse culto, a esse jeito de viver. Mas isso não é confirmado pelo próprio texto bíblico, que é a nossa referência máxima. Mas vamos nos lembrar que os essênios eles eram adeptos de uma seita judaica que existiu na Palestina, lá no Oriente Médio, você já sabe, entre 2 antes de Cristo e 1 depois de Cristo. Ela durou aí 300 anos, segundo os registros que nós temos. Os essênios eles viviam afastados da sociedade no deserto, concentrados em estudar a Torá, jejuar, rezar, realizar rituais de purificação numa espécie de comunismo primitivo, é assim que eles viviam, no qual todos os bens eram de propriedade coletiva, tudo era de todo mundo. Interessante que para nós a visão que importa é a visão do Cristo, é o que Jesus diz. E nós não temos nenhum link da parte de Jesus com esse caminho, com essas pessoas, com esse grupo, por exemplo, que poderia ter sido usado por Jesus como um exemplo, não é? E é claro que isso não invalida o fato de que o perigo do ter existe
E talvez em muitos casos é melhor não ter. Até porque na modernidade, muitos do que nós temos nós não precisaríamos ter, não é? Você há de convir comigo. Muito do que a gente tem, a gente não precisaria ter. Agora então, na época em que comprar é um exercício super fácil e que atende, que a gente consegue resolver facilmente. Há pouco tempo atrás, você tinha o desejo de comprar alguma coisa, dá-lhe bater perna. Aqui em São Paulo, por exemplo, se quiser comprar alguma coisa eletrônica, você tinha aqui numa região do centro aqui chamada Santa Efigênia, para comprar qualquer coisa ligada a isso. Se você quisesse comprar um vestido de noivas, vai lá na Rua das Noivas, aqui na Luz. E aqui São Paulo é dividido, assim como a maior parte das cidades, em lugares específicos. Você tinha que bater perna e já era um desgaste. Então acho que isso inclusive inibia um pouco o nosso consumo. Agora tá tudo aqui. Eu ia pegar o meu celular, mas nem preciso. Tá tudo na palma da mão. Desejei hoje, compro agora, chega talvez no mesmo dia em casa. Isso nos catapultou para um consumismo que ninguém experimentou isso na história humana antes de nós. Ninguém. Não é? A modernidade nos deu essa capacidade de consumo imediata. E se Jesus diz que nós temos que ter cuidado com a ganância, ele não só diz isso em relação ao acúmulo de bens, no sentido de termos muito, mas também no sentido de termos o que nós não precisamos. Porque quando temos o que não precisamos, o que é que nós estamos sendo? Gananciosos. Poderíamos deslocar aquele recurso para ajudar alguém ou para ter alguma coisa que efetivamente precisamos. Mas enfim, o que nós vemos é Jesus discernindo corações. Corações. A conversa de Jesus sempre está voltada para uma inspeção dos corações. Quer ver um exemplo interessante? Mateus 19, 23, uma conversa entre Jesus e o chamado jovem rico. A Bíblia dá nome para os personagens, né? As nossas Bíblias têm lá em cima no cabeçalho dos textos, das perícopes, o nome. E o nome desse jovem que aparece nessa história nas Bíblias é o jovem rico. Mas vamos lá, diz assim: então Jesus disse a seus discípulos: eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Bom, veja que coisa interessante. Esse diálogo acontece depois, esse diálogo entre Jesus e os discípulos acontece depois da conversa entre Jesus e o jovem rico, que procura Jesus e diz: o que é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus pergunta para ele: você cumpre a lei? Não, eu cumpro, eu faço isso, eu faço aquilo, está tudo certo. Então, basta para você se desfazer do que você tem e me seguir. É um pedido inusitado? Eu acho que sim. Mas ele provém do discernimento de Jesus quanto ao coração daquele jovem, que agasalhava aquelas riquezas como a sua existência. E aquelas coisas eram muito, muito, muito importantes. A ponto dele ouvir isso e ficar entristecido. Um dos autores, se não me engano, eu vou arriscar que é Lucas, não lembro bem porque essa passagem está em mais de um evangelho, diz que Jesus o amou. Ao dizer o que disse, Jesus o amou e disse para ele: então, essas coisas te dominam. A questão, portanto, não era ter ou não ter, a questão é o coração. E aí Jesus faz essa explanação aos seus discípulos que nos dá a ideia, então ninguém... Como é que funciona isso? É mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar. Que dificuldade é essa? Porque Jesus sabe o poder que as riquezas têm nos corações humanos. Tiago também nos alerta sobre isso. Tiago 5:1. Prestem atenção, vocês que são ricos. Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam.
Sua riqueza apodreceu, suas roupas finas são trapos comidos por traças, seu ouro e sua prata estão corroídos, a mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará a sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que do que trabalharam em seus campos, cujo salário, vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos, engordando a si mesmo para o dia do abate, condenam e matam inocentes sem que eles resistam. Puxa vida, o que a gente faz? Será que Deus então tem um padrão máximo de bens que eu posso ter? Uma pessoa que ganha até R$1.000 por mês, essa daí tá bem, porque ela vai passar dificuldades na vida, então ela vai ser salva. É isso? Não, não é isso. Jesus, ele não diz que os ricos serão condenados por serem ricos. Essa não é a ideia do Evangelho. A condenação sobre o rico não é pelo fato dele ser rico. Jesus diz, inclusive, na sua explanação aos discípulos, que é difícil um rico entrar no céu, mas logo embaixo ele diz que é possível. Esse é o discernimento de Jesus quanto ao coração das pessoas e quanto ao poder que o dinheiro tem sobre a gente. Certa vez eu ouvi uma boa ilustração. O poder do dinheiro é muito grande. Se a gente está andando na rua e vê um papel de panfleto, a gente não abaixa para pegar, mas se a gente vê uma nota de R$5 que seja, a gente para o que está fazendo e se abaixa para pegar. É um poder que esse negócio tem. Então a coisa está ligada ao relacionamento com a matéria, ao relacionamento com os bens. Jesus não condena o rico por ele ser rico. E outra coisa importante, Jesus não afirma a salvação pela pobreza. Essa é uma ideia, inclusive, que está presente no nosso país por conta da teologia da libertação, uma teologia desenvolvida pela Igreja Católica que afirma com todas as letras a salvação pela pobreza. Mas não é isso que nós vemos. O ter não resolve. O não ter também não resolve. Tudo está ligado a coração. E às vezes nós equivocadamente achamos que se ter é um grande perigo, de acordo com esses textos que nós lemos, então é melhor fazer um voto de pobreza. Olha, eu já falei algumas vezes aqui que eu conheço gente que optou por esse caminho. É corajoso e desafiador. Porque um pai de família fazer esse voto, ele não afeta só a sua vida, mas afeta a da sua família inteira. Precisa ser uma coisa coletiva, não é? Todos precisam entrar em acordo quanto a isso, porque todos serão atingidos por essa decisão. Então, qual é o caminho que nós temos? Bom, o caminho é que nós temos que entender que consumismo e ascetismo são colocados em xeque. A crise do cristão, ter ou não ter, é realmente grande, ela existe. E ela precisa ser muito bem administrada e compreendida em nosso coração. E penso que a solução está em adequar o jeito que nós lidamos com essas coisas que temos nesse mundo debaixo do sol. Ou seja, ter ou não ter não significa nada, mas como nós nos relacionamos com isso. Fechando, porque amanhã nós explanaremos mais sobre o assunto, eu já conheci muito rico discípulo de Jesus, que ama Jesus. Gente séria, que investe seu recurso no reino e que realmente ama Jesus. E eu já conheci pobres que são orgulhosos e que não querem saber de Deus.
Então a questão é como nós nos relacionamos com tudo isso. A gente continua essa conversa a partir de amanhã, na live de amanhã, nos aprofundando um bocadinho mais sobre isso e aprendendo qual é o caminho adequado para a nossa espiritualidade ser equilibrada e bíblica. Ter ou não ter, eis a questão. Esse é o nosso Novamente de hoje. Valeu, gente!